Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Baricast. Eu, Marcelo Protásio, cirurgião digestivo e bariátrico, e a doutora Aline Oliveira, cirurgiã digestiva e bariátrica. Vamos receber uma convidada mais que especial hoje aqui conosco. E antes de mais nada, ative o sininho das notificações no Spotify, no YouTube. Deixe seu sininho ativado e segue a gente aí nessas redes sociais para você saber um pouco mais sobre cada um desses temas que nós estamos abordando nesses nossos episódios de Baricast. E hoje nossa convidada especial é a doutora Thais Kuhn. E o nosso podcast é intitulado Quando o endócrino e o cirurgião trabalham juntos. Thaisinha, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. E hoje vamos tirar algumas dúvidas dos pacientes em relação ao endócrino. Sim. E ao endócrino que trabalha junto com o cirurgião bariátrico. Certo. Fazendo um prefácio desse nosso podcast, eu acho bem interessante a gente falar isso para que a gente possa unir forças contra a doença obesidade. A obesidade ela é tão complexa como um câncer, eu falo para todos os pacientes, acredito que não tão grave como um câncer, mas uma neoplasia, ela não é curada com a cirurgia oncológica, ela não é curada com a quimioterapia, ela não é curada com a radioterapia, ela é curada com toda a equipe para o paciente. E, infelizmente, a gente vê um momento em que há um radicalismo muito grande, em que pessoas levantam a mão para dizer que a cirurgia bariátrica não funciona, alguns cirurgiões levantam a mão para dizer que o Ozempic não funciona, outros levantam a mão para dizer que o que funciona é a academia. E nosso objetivo hoje aqui é exatamente esse tema. Quando o cirurgião e o endocrinologista dão as mãos e tem um excelente resultado em busca do sucesso do paciente. Mas para começar, Thais, eu quero saber assim, do básico. Como saber se eu tenho obesidade? Né? Como definir isso? Tem muitas vezes que o paciente vai no consultório e fala, doutor, eu não sou obesa não. Né? E como é que o paciente vai saber se ele tem obesidade ou não? Então, de uma forma mais simples, a gente costuma caracterizar a obesidade quando um IMC maior que 30, né, que seria o peso dividido pela altura ao quadrado. É uma forma meio simplista, mas é o que a gente usa como uma primeira noção. Mas a gente tem outras formas de caracterizar, porque a gente vê muito, por exemplo, o obeso sarcopênico, que não tem um peso tão acentuado, mas não deixa de ter obesidade quando você vê que ele tem um percentual de gordura bastante elevado. Então a gente lança a mão também das estratégias para avaliação de composição corporal, a bioimpedância e outras. Então, mas de forma mais simplista, seria um IMC acima de 30. Mas a gente não pode tratar só a obesidade, né? A gente sabe que o sobrepeso ele já implica com muita complicação. Então, é ter uma visão abrangente. É interessante você falar isso, porque a gente opera muito paciente que tem 120 quilos, que tem 140 quilos. Mas eu já operei paciente com 80 quilos. Eu operei um paciente com 78 quilos. Sim. E quando você vai fazer o IMC do paciente, você vê que ele já tem 34, já tem 35, já é obesidade moderada, já é obesidade grau 2. E principalmente quando a gente faz a bioimpedância desse paciente, muitas vezes a gente vê 45, 50% de gordura corporal num paciente que muitas vezes passa por um preconceito muito grande de pessoas falam, você nem é obesa para fazer cirurgia bariátrica. Você nem tem peso para isso. Você nem tem peso para isso. E isso acontece com muita frequência. É uma queixa, inclusive, muito frequente dos próprios pacientes, né? De sofrerem discriminação até, eventualmente, por colegas, né? Por conta disso. Hoje é uma estratégia de tratamento, né? É uma estratégia, não é uma estratégia, uma cirurgia estética. É uma estratégia de tratamento para pessoas que já tentaram outras medidas ou às vezes que tem uma indicação de partir direto para a bariátrica, que também ocorre. Nem sempre a gente tem tempo, né? Às vezes o paciente tem uma doença, até uma doença oncológica. Num paciente obeso, se ele for operado no melhor momento que ele tiver, isso inclui uma obesidade tratada, ele vai ter o benefício. E quais são as causas dessa doença, da obesidade? É comer demais? Não. Quais são as causas? É multifatorial. Eu acho que tem causas... É muito simplista a gente pensar que é só uma matemática entre ingesta e gasto, né? Porque influencia, a questão emocional influencia, o comer por recompensa influencia, a taxa metabólica influencia, e aí a gente vê assim, até uma desvantagem das mulheres. Mulher que começa a chegar no período do climatério, da menopausa, a gente vê que tem mais
dificuldade para perder peso. Então, assim, tem pessoas com limitação funcional, né? Então, é uma soma, não tem como a gente pensar numa matemática puramente de ingesta calórica e gasto calórico para pensar em causa de obesidade. É multifatorial, por isso que o tratamento ele tem que ser de forma multifatorial também. Então, muitos pacientes chegam para a gente no consultório e falam assim, eu não sei por que eu engordo, eu como tão pouquinho. Então, isso é real. Acontece e assim, eu posso até exemplificar. Minha mãe precisou se submeter a uma cirurgia bariátrica. Minha mãe tinha uma dieta que era até certo ponto restritiva e assim, era muito... Todos os dias praticamente o legume, a proteína, pouco carboidrato. Minha mãe começou a fez uma fascite plantar, começou a ficar mais parada. Uma pessoa que caminhava, fazia pelo menos 1 hora de caminhada ao dia, de repente com 200 metros ela sentia dor. Então ela não teve uma mudança radical e ela começou a ganhar peso. Não era um peso exagerado, mas era um peso que começou a conferir limitação cada vez maior para ela. Então ela foi no pré da cirurgia dela, ela teve em consulta com a nutricionista e não teve muito o que mudar, porque não tinham erros alimentares grosseiros. Então, eu vi isso em casa. Uhum. Então, assim, não é aquela coisa a ideia de que é por excesso de ingesta, por não saber ter um autocontrole de alimentação. É muito além disso. Eu acho até interessante isso, que uma vez eu vi de um cirurgião bariátrico, lá em São Paulo, ele falando, olha, uma coisa que é muito interessante é você entender que muitas vezes você come muito porque você é obeso. Você não é obeso porque você come muito. Né? E isso tira um estigma, tira um peso muito grande do paciente. Eu sempre falo isso, porque o paciente, a impressão que dá é que quando o paciente chega no meu consultório na primeira vez, a impressão que dá é que ele está vindo trazendo uma cruz nas costas. Né? E eu tenho muita empatia pela dor do paciente obeso, por sentir isso do paciente. O paciente, se você abre um pouco mais seu coração, o paciente chora na sua frente. Sim, não raro. E o paciente fala de uma dor muito grande que ele sente porque ele termina se convencendo de que é culpa dele. Que ele está comendo demais, de que ele não foi para academia, que ele não fechou a boca, que era só fechar a boca. Que é falta de vontade. Falta de força de vontade. Falta de vergonha. Tem a vergonha em fechar a boca. Falta de vergonha. Né? Então, uma analogia que eu faço também como câncer, né? Eu chego para a paciente, às vezes ela está acompanhada com o marido dela, eu falo, olha, se seu marido tiver um câncer de próstata, a gente não pode chegar para falar, não cuidou de sua próstata, né? Culpa sua que você não cuidou de sua próstata. Não tem nada a ver. Sim. Ele foi vítima, infelizmente, de uma doença. A paciente é vítima de uma doença. Sim. Né? Por efeitos genéticos, hereditários, hormonais, microbiota intestinal, o tamanho do estômago é diferente. Sim. Então, existem vários fatores que levam à etiologia da obesidade e não necessariamente é culpa do paciente. Para que ele tire essa carga dele. Existe tratamento? Existe, mas não é culpa do paciente. Tem muitas pessoas que comem muito mais do que o paciente obeso e são magras. Pois é. A gente vê aqueles trabalhadores braçais lá que vão fazer um prato, botam 10 colheres de arroz, 2 conchas de feijão e o cara é magro. Exatamente. Fino. Não é simples assim. Não é simples assim. Não é só comer muito. Não. E assim, a gente sempre vê muitos pacientes que vêm e que ainda têm uma dificuldade muito grande e que terminam trazendo para a gente, achando que eles conversam entre eles, e ele fala, eu vou para doutor Coisinho, porque ele me libera para cirurgia bariátrica. Aquele doutor lá, ele não libera para cirurgia bariátrica. Eu vou fazer uma pergunta, talvez um pouco capciosa para você nesse momento. Mas por que você acha que ainda existem pessoas... Como eu falei, né? Existem cirurgiões que falam mal do Ozempic, e eu sei que é uma excelente droga. Sim. Existem endocrinologistas que falam mal da cirurgia bariátrica, e você não tem como dizer que a cirurgia bariátrica é um divisor de águas, um padrão ouro para o paciente com obesidade mórbida. Por que você acha que existem ainda profissionais que tratam de forma clínica, seja o clínico geral, seja o endocrinologista, seja o nutrólogo, que ainda são contra a cirurgia bariátrica? Eu imagino que seja um desconhecimento do procedimento e dos benefícios que possam decorrer dele. A gente sabe, a gente usa medicações, eu acho que elas se complementam, mas a gente não pode esquecer que é uma estratégia de tratamento. Até porque, normalmente, quando a gente indica uma cirurgia bariátrica, a gente fala de uma falha terapêutica.
Então, assim, é um paciente que já passou, que já tentou medicação, que faz acompanhamento, que faz atividade física, segue dieta, mas é um paciente que ele não teve êxito por uma série de fatores, e não é por isso que a gente vai desistir daquele paciente, a gente precisa oferecer algo a mais. Então, assim, é uma estratégia, a gente tem que entender que é modo de tratamento. Então, não existe a gente fragmentar. Só trato com medicação, só trato com cirurgia. A gente tem que oferecer ao paciente o que é melhor e o que ele precisa naquele momento. Geralmente, o paciente ele já passou por alguns outros estilos de tratamento, mas a gente precisa ver o que ele precisa agora. E a gente sair um pouco também de uma inércia de ir sempre... não deu certo agora, mas vamos para frente, mais 6 meses, não deu certo agora. Então, às vezes, cabe a gente também sair um pouquinho dessa inércia e tentar realmente tratar quando a gente vê que o tratamento clínico não está surtindo o efeito que a gente espera. Senão, muitas vezes, ele fica dando murro em ponta de faca e isso frustra o paciente. Com certeza. Né? Porque você pegar uma paciente com IMC de 45, nos seus 20 anos, lá, querendo aproveitar a vida de forma social, do ponto de vista laboral, sexual, em todos os aspectos, e a paciente, ela está tentando tomar Ozempic, que funciona para alguns pacientes, funciona, para outros pacientes não funciona. E esse paciente tem sucesso no tratamento, ela fala, poxa, será que sou eu realmente o problema? Sim. Né? E ela fica frustrada, porque o pai dela fala, você é preguiçosa. A mãe dela fala, menina, vai para academia. Né? E ela fala, caramba, tô tentando de todas as formas, eu consigo perder 5, 10 quilos com Ozempic e depois eu volto a engordar. Né? Desestimula, realmente. Às vezes é aquele empurrão que precisa. O paciente depois ele vai voltar a ter gosto pela atividade, ele não vai sentir tanta dor, ele vai voltar a ter autoestima, vai se sentir melhor, isso vai motivar a ir para a academia. Mas às vezes ele precisa daquele empurrão inicial para sair daquele momento que ele se encontra. Eu acho isso é importante demais para que os pacientes possam ouvir sobre essa importância de uma boa avaliação endocrinológica. Para quem não sabe, Thaís é uma médica parceira nossa, né? Os pacientes adoram ela, né? É legal a gente ver isso no pré-operatório, quando a gente vai pedir... quando o paciente volta, que eu vou pedir a cirurgia dele, teve o primeiro encontro, ele volta e eu pergunto, o que é que você achou da equipe? Críticas, dúvidas, sugestões. E aí os pacientes vêm tecendo vários comentários de elogios à secretária, a nossa psicóloga Thaís Lopes, que é um amor de pessoa, a nossa nutricionista, e todos falam, puxa, doutora Thaís, vou acompanhar com ela depois da cirurgia. Daí, quantos pacientes acompanham com você depois da cirurgia? A gente quer que você tenha uma boa avaliação endocrinológica. Eu não quero nenhum dos extremos. Aquele médico endócrino que é contra a cirurgia, que levanta a bandeira xiita de que é contra a cirurgia bariátrica, ou aquele médico que nem olha no olho do paciente e fala que a liberação tome. Sim, o laudo. Eu não quero isso. Até porque não funciona. A gente tem que pensar no resultado que a gente vai ter para o paciente. Então, assim, às vezes é um paciente que ele vem com uma resistência insulínica já... aquela insulina nas alturas, então assim, mesmo ele se submetendo à cirurgia, ele não vai ter a mesma resposta se ele não tiver metabolicamente compensado. Então, às vezes, é aquele paciente que vai perder peso, como a gente diz, com o freio de mão puxado. Então, se a gente pode deixar no melhor momento, na melhor forma, ele otimizado, ele bem, para passar por esse procedimento e orientar o que ele precisa seguir depois, é benefício para o paciente. E aí eu operei, fiz minha cirurgia, passei com você, consulta pré-operatória, operei, ok. Eu não preciso mais voltar para você? Eu não preciso mais acompanhar com você? Ou eu preciso só se eu for diabética e eu preciso só para tirar minha medicação? Ou eu tenho que continuar acompanhando? Necessita. É só o começo, não é o fim. A liberação para a cirurgia ela não é o fim, é só o começo de um novo tratamento, de um cuidado, a gente verificar as vitaminas. Hoje a gente sabe que até, por exemplo, o sleeve é uma cirurgia que cursa com muito pouco déficit vitamínico, mas mesmo assim a gente pode otimizar. A gente vai trabalhar depois com aquele paciente para que ele ganhe mais massa magra, para que isso torne essa perda de peso prolongada. A gente não quer que o paciente ganhe novamente. A gente quer que o paciente realmente se livre das medicações, mas da melhor forma, de forma natural, sustentada. Então, é só o início do tratamento. A gente fala para todo paciente, né? Você não tem que optar por operar. Você tem que optar por mudar de vida. Sim. E a cirurgia bariátrica é um grande empurrão. Mais uma vez, é um divisor de águas no tratamento da obesidade mórbida, que vai fazer você perder 30%, 35%, 40% de peso. Mas ela sozinha vai ser suficiente? Vai. Não. Né? Então, a gente deixa claro para o paciente.
O meu último slide da minha apresentação é: você está pronto para mudar de vida? Não tem que estar pronto para operar. Sim. Mais uma vez, operar pra gente é fácil, graças a Deus, é tranquilo. Sim. Nunca tivemos nenhum caso de mortalidade após cirurgia bariátrica. É uma cirurgia tranquila, dura 50 minutos, 1 hora, opera no dia, vai embora no outro, recuperação rápida por ser minimamente invasiva por vídeo ou por robótica. Então, pra gente, é tranquilo operar Sim. todos os dias. Mas o paciente tem que ter consciência de que ele vai mudar de vida. E o que nossa nutricionista fala: ser obeso é difícil, tomar remédio é difícil, fazer cirurgia bariátrica é difícil, seguir o acompanhamento com o Thaís depois da cirurgia bariátrica é difícil, manter o acompanhamento com o Marcelo Protásio, com a nutricionista, com a doutora Aline, com a psicóloga é difícil, é difícil. Tomar remédio todos os dias, sua vitamina, pode ser chato para alguns, pode ser, é difícil, é difícil. Pior é você estar com 110 quilos, é você fazer uma cirurgia bariátrica voltar a engordar, é você fazer sua cirurgia bariátrica e ter uma deficiência vitamínica, é você nem operar e ficar cada vez mais perdendo, dando murro em ponta de faca, e ao invés de operar com 90 quilos, operar com 110, com 120, com 140, com 150, porque a obesidade ela é progressiva, é complexa e não tem cura. Sim. Né? Então é importante o paciente ter essa consciência, que ele não vai operar, ele vai mudar de vida. Sim, é uma coisa que eu coloco sempre. Na minha consulta de rotina, eu pergunto sobre hábitos, inclusive, e atividade física. Pergunto ao paciente: está fazendo atividade física? Às vezes, não, ainda não. Você sabe que você precisa. Né? Não precisa agora porque está acima do peso, precisa sempre. E vai precisar depois. Sempre para sempre. Exatamente. Então, assim, já coloco antes mesmo de liberar, você sabe que você vai ser uma prescrição também. Né? Então, assim... Tem que virar a chave, tem que uma mudar mudança. o estilo de vida. Exatamente. O que acontece? É mais fácil se eu tiver com 90 começar a fazer isso do que se eu tiver com 130. Então, assim, é um excelente empurrão, realmente. Mas não é só o início. E a pessoa precisa realmente estar decidida a mudar, porque realmente nada é fácil. Tratar a obesidade não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Assim, a maioria das pessoas, elas não estão acima do peso porque querem, né? Então, assim, gera sofrimento, gera trauma, gera insatisfação pessoal. Então, assim, não é fácil, mas é possível. Sim. E o paciente tem que ter consciência disso. Sim. Como você falou. E quanto mais cedo você trata, quanto mais cedo você trata uma doença complexa, melhor o resultado. Sim. Mais uma vez, a analogia à neoplasia, ao câncer. Se você tem um câncer inicial, você faz endoscopia, você curou o paciente. Uma colonoscopia tira um pólipo que iria virar um câncer. Sim. Se você espera mais um tempo, você tem que fazer uma cirurgia. Se você espera mais um tempo, é uma cirurgia e uma quimioterapia. Se você esperar mais tempo ainda, é cirurgia, quimio e rádio. E quando você pega uma doença que está avançada, metástase, já não tem mais o que fazer. Sim. É a mesma coisa aquele paciente que ainda tem na cabeça, e acho que isso termina atrapalhando a gente, o Quilos Mortais, Dr. Nau lá na TV, em que os familiares todos acham que quem tem que fazer cirurgia bariátrica é aquele ser humano com 400 quilos. Sim. E aquele ser humano com 400 quilos, ele nem mais pode, nunca... via de regra, operar. Ele não tem condição naquele momento. E ele mais nunca vai pesar 70. Sim. Ele vai ter um controle de danos, em que vai sair de 400 e vai para 200. Ele vai Sim. sair de 200, vai para 120 e vai comemorar por isso. Mas ele não consegue chegar a 70. É diferente de a gente pegar uma paciente jovem com 20, 25 anos, que está com 90, 95, faz um sleeve, sem ter diabetes, sem ter doenças metabólicas comprometedoras desse paciente, e ela consegue ficar em 55, 60 e manter isso no acompanhamento, né? Sim. Então, é muito importante mesmo. Voltando então, além da questão propriamente dita da cirurgia bariátrica, né, a gente vê muito um apelo muito grande em relação às medicações, as canetas emagrecedoras, o potencial de perda de peso, né? Tem gente que abre a boca hoje para dizer que é o fim da cirurgia bariátrica porque chegou a medicação que perde peso igual a cirurgia bariátrica, o que não é verdade, mas a gente sabe do potencial de perda de peso dessas medicações que vem evoluindo muito, graças a Deus, no tratamento da obesidade. O que é que você espera? Quanto é o percentual de perda de peso que você imagina e que as medicações podem oferecer para esse paciente? Nem pensando em cirurgia bariátrica, no paciente com obesidade, com sobrepeso, com obesidade leve, paciente que você nem pensou em cirurgia bariátrica nesse primeiro momento. O que é que você espera de perda de peso e percentual hoje à luz da ciência hoje para esse paciente? Então, por sorte, realmente hoje a gente tem novas medicações, medicações que atuam além da perda de peso na melhora metabólica, mas mesmo essas melhores medicações, hoje em dia, talvez as mais modernas cheguem, pelos estudos, a 18% de perda de peso. Assim,
mantendo a medicação, que como a gente sabe é uma doença crônica, então assim, teoricamente a gente vai ter que manter a medicação por muito tempo, né? Então assim, isso, as mais modernas, que infelizmente são as mais caras também, então elas não são acessíveis para todo mundo. Quando a gente chega, por exemplo, na antiga sibutramina, que para muitas pessoas é a única coisa acessível, né? A gente tem uma perda de peso nos estudos de 6,1 com 10 miligramas, no máximo chegou a 7,4% de peso. E, infelizmente, para muitas pessoas é a única opção, para aquelas que podem usar ainda, porque tem as limitações quanto à indicação, né? Mas os custos, eles acabam fazendo com que a gente tenha menos benefícios porque elas não são acessíveis e quando são, não conseguem ser mantidas pelo tempo que a gente quer. Então, às vezes, o paciente faz um investimento alto, que para ele é alto realmente, as medicações são caras, e ele não consegue manter. Ele até consegue uma perda lá de 18% do peso, mas ele não consegue manter. Sim. Então, 1 a 2 caixas não vão fazer não efeito, vão resolver. E nem segurar. Não vão resolver. Quando a gente fala de uma perda de peso mais importante, a gente vai precisar de mais tempo e é muito difícil financeiramente sustentar uma medicação. Por exemplo, o que hoje a gente vê muito, o próprio Ozempic. R$1.000 não é todo mundo. Se fala muito, um Mounjaro, se ele chegar a R$3.000, como é o que se fala do preço de mercado, é muito difícil manter. Imagina 3.000 só uma caixa. Uma caixa. Pois é. Então, assim, é muito limitado o que a gente consegue pela eficácia máxima da medicação e também pelo custo de manutenção. Doença crônica exige tratamento mais ou definitivo ou pelo menos o mais demorado. E assim, é muito difícil a gente conseguir, por mais que tenham evoluído as medicações. Ô Thaís, e ainda falando um pouco de medicação, muitos pacientes perguntam pra gente de medicação e eu não entendo muito. Você é uma excelente pessoa para falar isso. De uma forma resumida, para um paciente leigo, você poderia, assim, resumidamente me falar qual é a diferença do Orlistat, que a gente vê muito paciente tomando, do Ozempic e do Contrave, por exemplo. Acho que são as 3 medicações que a gente mais vê hoje, né? O Ozempic cada vez mais sendo utilizado do que o Saxenda, o Mounjaro não chegou ainda, mas o Ozempic, o Orlistat e o Contrave. Como é que você diferenciaria isso daí? Qual é o mecanismo de ação de forma resumida para o paciente? Então, quando a gente vai escolher uma medicação, a gente tem que ver qual é o fator principal que está envolvido na obesidade daquele paciente. O Orlistat, ele faz com que a gente não tenha absorção em torno de 30% da gordura ingerida. Né? Ele bloqueia uma enzima e faz com que a gente não tenha essa absorção, mas é da gordura ingerida. Então, muitas vezes, um paciente que tem uma dieta pobre em gordura, ele não vai ter benefício em relação a peso, né? Mesmo usando a medicação. Às vezes, tem até um efeito meio que educativo, porque a gente sabe que se tiver uma ingesta com um excesso de gordura, pode ter diarreia, então isso às vezes faz o paciente reduzir um pouquinho a ingesta, mas também é um efeito colateral, né, que limita também o uso, né? Então, o Orlistat basicamente seria essa ação. O Contrave, ele vem numa associação de medicações que a gente até já fazia antes de forma separada, que é a associação da bupropiona com a naltrexona. A bupropiona, ela tem um efeito em diminuir a ingesta, inclusive os episódios de compulsão alimentar. E a naltrexona é uma substância que potencializa o efeito anorexígeno da bupropiona. Então, é meio que ela atua na redução do apetite, no comer compulsivo, no comer por recompensa, e a gente tem junto uma outra substância que potencializa esse efeito. Porque a tendência é que só a bupropiona de forma isolada, depois ela começa a perder esse efeito. E o Ozempic, a gente ainda está usando meio que off-label, mas né, o mecanismo de ação é o mesmo da liraglutida, só que com uma potência melhor. A semaglutida, ela tem um efeito de mimetizar um hormônio que faz dar a sensação de saciedade. Só que é um hormônio que o nosso organismo produz, libera, em resposta ao alimento no estômago. Esse hormônio é ótimo, mas ele é rapidamente degradado. Então, é como se a gente estivesse dando esse hormônio de forma sintética
Por isso que ele é mais eficaz quando a gente faz ele subcutâneo, né? Ele não é degradado tão rápido e a gente mimetiza. Então, a gente dá a sensação de saciedade, diminui um pouco o esvaziamento gástrico e tem uma ação pequena, né, a nível central de diminuir a vontade de comer por recompensa. E o paciente ele vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica e ele tem 180 quilos. Eu quero que ele perca peso, porque a cirurgia para mim é muito difícil. Isso, inclusive, é importante falar para os pacientes. A gente pede que o paciente perca 5 a 10% de peso antes da cirurgia para reduzir gordura no fígado, facilitar para a gente, reduzir risco de complicação. Estudos mostram que quem perde peso antes vai perder mais peso depois. Existe alguma dessas daí que é meio que a preferida para um processo pré-operatório ou você pode utilizar qualquer uma dessas 3? As 3 podem ser utilizadas, mas em geral até a semaglutida ela é mais eficaz, porque realmente ela provoca uma melhora metabólica que hoje a gente vê até em relação à esteatose hepática, risco de evoluir para cirrose por deposição de gordura. Então a gente tem alguns ganhos a mais, além de ter um melhor controle glicêmico, que normalmente o paciente obeso tem já uma certa alteração, então a gente consegue ter mais benefícios com uma medicação só. E no pós-operatório? Por exemplo, aquele paciente opera, mas perde peso mais lentamente. Está demorando a perder, perdeu pouco. Você acha que pode também usar a medicação para associar o efeito com a cirurgia bariátrica e a atividade física? E aquele paciente que operou e recidivou o peso também. Em que momento usar, pensar e ligar o alerta? Opa, a gente vai usar a medicação nesse caso também. Eu acho que a gente pode e deve. Principalmente, como a gente sabe, o primeiro ano, né, é o ano que tem uma perda mais acentuada após a cirurgia, então a gente não pode perder essa oportunidade. Tem pacientes que, por alterações metabólicas prévias, um exemplo é a resistência insulínica, ele acaba tendo uma perda de peso mais lenta, mais vagarosa. Então, assim, é um momento. Não existe, eu operei e não posso usar medicação. Pode acelerar. Pode, porque a gente pode acelerar a perda, né? Se a gente perceber que está tendo um reganho, a gente não ganha 10 quilos de um dia para o outro, a gente ganha de 1 em 1. Então, é a gente alertar. Para quando acontecer aquele primeiro, o segundo, liga o alerta. Liga o alerta. Não deixar as coisas acontecerem, né, de forma... A gente perdeu o controle. Ganhei, ok, vamos tratar. Vamos retomar. Às vezes é só retomar o foco que precisa. Por isso que o vínculo com a equipe ele precisa ser mantido. Às vezes não é a intervenção medicamentosa, farmacológica, às vezes é o vínculo com a equipe que faz com que ele mantenha a adesão ao tratamento. Então a gente não pode abrir mão. Isso é para aquele paciente, deixando claro, né? Para aquele paciente que depois de 6 meses, depois de 8 meses, teve uma baixa perda ponderal, o que não é tão comum assim. Não. O que a gente precisa deixar claro é que às vezes os pacientes ficam muito ansiosos. Sim, né? sim. E aí o paciente, às vezes com 15 dias, está preocupado, chora porque ela perdeu 6 quilos e a amiga que operou perdeu 15 quilos. Né? Então, assim, a perda de peso varia, claro, de metabolismo para metabolismo. A perda de peso de uma paciente de 60 é diferente de uma de 20 anos. Uma que tem 150 quilos vai perder mais do que uma que tinha 80, claro. Exatamente. Né? Até o maior peso inicial, ele produz uma perda maior, né? Então, não pode... É um erro essa comparação com... Fulano, ciclano que operou também. Fala, não se compare. Cada um perde do seu jeito. Metabolismos diferentes. A pessoa que tem 180, 150, ela vai perder mais proporcionalmente, mais rápido. Mas isso é esperado, é do biotipo. Então, assim, não adianta comparar, só gera ansiedade. Foque no seu cuidado. Sim. Né? Ô Thaís, e para que, então, a importância dessa avaliação pré-operatória do endócrino? Eu não quero só o laudo. Claro que a gente precisa do laudo do ponto de vista burocrático do plano de saúde. Mas o que é que você faz nessa sua avaliação? Né? O que é que você está vendo ali daquele paciente? Por que é importante ter uma boa avaliação endocrinológica? E por que é importante fazer tanto exame de sangue? Os pacientes me perguntam, doutor, para que tanto exame? A gente não chega ao ponto de outros profissionais que pedem 50 páginas de exame de sangue e o paciente tira 100 tubos. Né? Mas para que pedir a parte hormonal, FSH, LH, estrógeno, TSH, tireoide? Para que pedir tantos exames e o que é que você vai avaliar e o que é que pode mudar
na programação desse paciente, desse pré-operatório? Então, isso ajuda tanto para a gente traçar o perfil daquele paciente, individualizar. É um paciente que tem diabetes? É um paciente que tem uma dislipidemia? É um paciente que já tem uma alteração hormonal? Algo em que fase ele se encontra da vida? Então, assim, essa avaliação não só faz com que a gente ofereça menos riscos, né? A gente está deixando, individualizar. Como também a gente traça estratégias de tratamento. Quanto aquele paciente precisa perder antes da cirurgia? Eu tenho alguma alteração? Eu tenho um diabetes que tem uma glicada mais elevada? A gente sabe que a recuperação com a glicada abaixo de 8 vai ser melhor. Então, se a gente pode melhorar esse paciente desse ponto de vista, se a gente pode dar uma olhada no fígado dele e ver que ele não está inflamado e que isso vai possibilitar com que seja uma recuperação mais tranquila. Então, a gente precisa ver isso. Porque também a perda de peso vai provocar mudanças e é bom a gente conseguir até mensurar e mostrar para o paciente o benefício que vai além da balança. Sim. Você falou, Thaís, acho que vale a pena a gente tocar mais em um ponto polêmico, né? Aproveitar aqui, eu gostei que você respondeu muito bem minha pergunta polêmica. A gente vê muitas pessoas agora aí falando de reposição hormonal, de chip para perda de peso, porque seu metabolismo é uma disfunção mitocondrial. Às vezes as pessoas começam a falar palavras bem difíceis que eu acho que o paciente termina sem entender muita coisa. Mas qual a sua opinião do ponto de vista de reposição hormonal para aqueles pacientes que têm taxas hormonais mais baixas, seja os hormônios femininos, testosterona para o homem, para a mulher, o FSH, LH, o estrógeno? Qual a sua opinião para perda de peso envolvendo reposições hormonais, sejam medicações via oral, tópicas, injetáveis ou implantes, não só envolvendo a cirurgia bariátrica, mas para o paciente clínico que quer perder peso, submeter esse tipo de tratamento? Eu acho reposição hormonal é legal, mas ela é para quem precisa, não é para quem quer e não é da forma como se fizesse sem cuidado. E quem precisa? Quem precisa. Por exemplo, a gente sabe o paciente obeso, ele tem hipogonadismo. É uma coisa que a gente vê. Então, assim, o que a gente precisa que tenha perda de peso? Precisa. Mas, às vezes, é um paciente que tem uma testosterona baixa. E que, quando ele começar a treinar, às vezes ele não tem o ganho de massa que a gente espera de massa magra, porque ele é um paciente hipogonádico pela obesidade. Então, é um paciente que vai se beneficiar? É um paciente que vai se beneficiar. Né? A mesma coisa, a gente trabalha muito com reposição hormonal. A mulher na perimenopausa, mulher que tem fogacho, que tem sintomas e que não são todas as mulheres que precisam tratar, por exemplo, mas a paciente sintomática, que pode usar, que não tem uma contraindicação, não teve um câncer de mama prévio e feito de uma forma correta, com os exames, para avaliar se não tem nenhum risco a mais, a reposição hormonal ela pode se somar sim. Mas é uma coisa que a gente faz de forma consciente, individualizada. Às vezes, os pacientes me perguntam o que eu acho do chip. Disse, eu não sei. Porque, assim, eu não sei o que vem no chip. Chip é muito vago. Que hormônio tem aí? Quanto tem? Né? Às vezes, a gente vê mulher mesmo que começa uma reposição de estradiol, usa progesterona e começa a fazer uma dor na mama, uma mastalgia, eu suspendo. E se for um chip? Você não sabe quanto. Então, assim, eu não sou contra, né, deixar bem claro, até não é a minha especialidade os chips, né? Mas eu acho que assim, tem que ser muito transparente com o paciente. O que é que tem, quanto tem? Porque se você tiver um efeito colateral, você precisa saber. Eu acho até esse nome, eu acho que termina complicando um pouco, né? Porque se a pessoa fala, olha, eu tô com testosterona baixa, eu fiz um implante hormonal de testosterona. Aí todo mundo entende. Entende, né? ok. Agora a pessoa vem pra você e fala, doutora, eu tô com dor na mama, eu tô com pilificação na face e minha voz tá mais grossa. O que é que você tem? Eu tenho um chip da beleza. Pois é. E o que é que tem no seu chip da beleza? Não sei. Não sei. Eu tomei uns remedinhos lá na veia. E o que é que foi que você tomou? Não sei. Não sei. Eu acho que esse é o grande problema. Exatamente. Né? Não é a reposição hormonal em si. É ser feita de forma aleatória. Por exemplo, já recebi em consultório paciente que estava
com alopecia androgênica e que tinha recebido, depois do diagnóstico, prescrição de testosterona. Então, assim, tem coisas que não são lógicas, não foram pensadas, né? Então, não dá para ser dessa forma. Tem paciente que usa o chip da beleza, se sente bem, tem paciente que faz retenção líquida, aumenta peso. Né? Então, tem que individualizar. Eu acho interessante que eu já vi 2 perfis de pacientes com testosterona baixa. A gente pede para todos os pacientes, e aí vem um paciente que, me corrija se eu estiver errado, a testosterona tem que estar entre 600, 700, 800, algo próximo disso, e aí o paciente veio na consulta pré-operatória com a testosterona dele total de 150. Aí eu falei, olha, a gente vai fazer essa cirurgia, mas muito provavelmente com a perda de peso, com atividade física, com hábitos saudáveis, dormindo melhor, se alimentando melhor, ganhando massa magra, isso vai melhorar. E foi dito certo. Ele operou com 150, com 3, 6 meses depois estava em 500 e pouco a testosterona dele, sem fazer nenhuma reposição. Sim. Como também tive um paciente que tinha 150, 3 meses depois, aquela perda de peso mais arrastada. Quando a gente foi ver a testosterona dele, estava em 280, ainda baixa. Eu pedi a avaliação do urologista, Dr. Diogo Smith, que vai estar aqui com a gente também em breve, conversando sobre essa questão de testosterona também. Ele fez uma reposição, terapia de reposição de testosterona para manter em níveis fisiológicos. Sim. Esse paciente com 600, 700 de testosterona era outra pessoa. Pronto, né? Esse é o caso do paciente que ele tem um claro benefício. Até porque, assim, não adianta só repor testosterona. Por exemplo, a gente vê muito na obesidade. O que a gente tem? A testosterona é um hormônio que ele é metabolizado por uma enzima chamada aromatase, que ela fica principalmente no tecido adiposo, que converte testosterona em estradiol. Então, se eu ficar sem tratar a obesidade, repondo testosterona, daqui a pouco o paciente vai ter ginecomastia. Então, não vai melhorar os níveis, porque é um hormônio lipossolúvel, ele vai captar mais no tecido adiposo, vai converter em estrogênio e ainda vai ter uma ginecomastia. Então, assim, tem pacientes que têm uma testosterona de 180 e vivem muito bem assintomáticos, como tem paciente que às vezes tem 300, 350 e tem sintomas. Então, realmente, tem que individualizar. Tem que ter a indicação correta, paciente correto, na dose correta. Exatamente. E um segmento correto depois. Porque se a gente trata, a gente precisa saber acompanhar esse paciente depois. Não é só a primeira prescrição. Eu estava num evento, achei interessante. Estava num evento de gestão médica agora, na última terça-feira, com o Paulo Vicente, meu irmão. E a pessoa que estava lá, o palestrante, ele falou: sabe quantos médicos temos hoje aqui no Brasil? 542 mil médicos. Daqui para 2030, vamos ter 850 mil médicos no Brasil. Temos 45 faculdades prontas para serem abertas nos próximos 5 anos. Né? Aí todo mundo ficou assim. Ele fez: vocês acham que isso é bom ou ruim para vocês médicos? Todo mundo: é ruim, é péssimo. Ele fez: é bom demais. Porque num cenário que tem um monte de médicos sendo formado com baixa capacidade técnica, em toda esquina tem médico. Sim. Né? Então é muito fácil com que os médicos que estudam, que tratam de forma individualizada, que tratam de forma ética, respeitosa e técnica ao paciente, eles vão se destacar. Né? E como a gente tem excelentes resultados dos pacientes que estão acompanhando com você, por exemplo, e como a gente pega, não raramente, você deve pegar isso muito mais do que eu peguei um paciente na semana retrasada que operou e foi fazer uma reposição com um colega X, que ele voltou para mim no consultório com uma testosterona total de 2.800. Eu fiz: opa, isso não é normal. Não é fisiológico. Você tá tomando o quê? Ele fez: não, tô tomando isso. Até a face do paciente é uma face assim. Eu fiz: opa, você vai ter que procurar uma pessoa especialista. E a importância de você encontrar um bom endocrinologista, um bom cirurgião, um bom urologista, uma boa ginecologista para cuidar da sua saúde, porque senão, infelizmente, você vai ser vítima. Marcelo, eu tive recentemente, até em consultório, um paciente que tinha recebido uma prescrição de testosterona, mas era um paciente com história prévia, não é história familiar, história prévia de câncer de próstata. Então, assim, é no mínimo criminoso o que se fez, né? Sim. Porque é uma contraindicação absoluta. E já tive uma paciente idosa de 73 anos com testosterona de 478. Eu disse: nossa, pois é. A gente, então, assim, tem muita gente, às vezes, prescrevendo, mas às vezes sem um conhecimento aprofundado. Sim. Thaís, a gente abriu ontem no Instagram, dizendo que ia ter o episódio com endócrino. E aí eu recebi uma pergunta
dizendo assim, doutora, eu sou diabético e eu tomo medicação para diabetes. Depois da cirurgia, quando eu vou parar? Logo depois eu opero e não tomo mais? Ou eu opero e continuo tomando? Ou eu não volto? Então, assim, quando eu paro de tomar meu remédio? Não existe uma resposta pronta, porque vai depender de quanto tempo de diabetes essa pessoa tem. Qual é o perfil? É um perfil de deficiência já de insulina? É uma paciente que tem reserva? O que normalmente a gente vê é um paciente que vem com uma insulina alta, começa a evoluir com pré-diabetes, um diabetes, então, mas é uma paciente que normalmente tem reserva pancreática. Então, à medida que a gente perde peso, a gente vai melhorando a ação da nossa própria insulina, né? E isso vai diminuindo a necessidade de medicação. Quando a gente vai tirar, por isso que a gente faz aquelas avaliações, que a gente avalia depois de 1 mês, 3 meses. Vai reduzindo dose, porque muito provavelmente, pelo menos reduzir, vai, né? Então, assim, só que quando vai depender, né? Mas, assim, via de regra, com 1 mês a gente já vê que já começa a reduzir necessidade. Tem pacientes que tiram. E, assim, é muito importante para o paciente que usa insulina suplementar. Às vezes a gente vê que o paciente, quanto mais usa, mais ele ganha peso, o efeito da própria insulina. Então, vira aquela bola de neve. Então, a gente começa a ver que, às vezes, mesmo a gente não conseguindo tirar, por exemplo, um paciente que tem diabetes há muitos anos, mas a gente reduz a dose, né? Então, é uma paciente que usa menos e consegue manter um peso que antes não conseguia, porque quanto mais precisava, mais peso ganhava. Então, assim, vai ter benefício. Thaís, você é uma colega assim que me encaminha muito paciente, né? Graças a Deus, eu lhe agradeço, inclusive, aqui em público, por isso, pela confiança. Eu quero saber sua opinião em relação ao, acredito que nos últimos tempos aí, acho que vieram 2 ou 3 pacientes com indicação de cirurgia metabólica. Então, aquele paciente com IMC ali de 33, 34, que não tem indicação clássica pela ANS, pelo Conselho Federal para cirurgia bariátrica, apesar de ser a mesma cirurgia, o nome é diferente, porque o nosso objetivo principal é o controle metabólico da obesidade. Qual a sua opinião em relação à cirurgia metabólica para curar o diabetes daquele paciente com 70, 80 quilos que está com IMC de 32, 33? Às vezes, talvez seja um dos perfis que mais se beneficie, né? Porque a gente sabe que é progressivo. Da mesma forma que a gente começa a ter essas alterações de às vezes, só glicemia de jejum, mas depois começa a ter pós-prandial alterado. Mas a gente sabe que a perda de peso, ela faz com que a gente vá no sentido oposto. Então, a gente consegue reverter, consegue curar diabetes. Nesse contexto, consegue. Num paciente que tem pouco tempo de doença estabelecida, ele ainda tem uma reserva. E se a gente está tirando um dos principais fatores, que é o que causa diabetes. A história familiar, a genética, a gente não tem como mexer. Mas no peso a gente pode. Então, talvez esse seja um dos perfis de paciente que mais se beneficie. Então, assim, não vejo, assim, por exemplo, o plano de saúde às vezes se segura naquele 35. Um paciente com um IMC de 34, né, não vai ter benefício? Qual a diferença de Dona Maria de 90 para 93 quilos? Exatamente. Então, assim, se é uma pessoa que vem brigando com a balança há 20 anos, é esse número que vai fazer diferença. Então, assim, não acho que a gente, né, tivesse... Infelizmente, a gente tem que seguir as regras, né, em relação a convênios. Mas, particularmente, eu acho que a cirurgia metabólica traz benefícios. Então, assim, eu tenho pacientes que eu indico com IMC menor, sim. Bom, então, nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Hoje foi assim, um episódio muito bom, viu? Muito bom mesmo. A doutora Thaís disse que estava nervosa, eu não percebi nada disso. Para mim, parecia que era o 28º podcast que ela está gravando aqui com a gente. Apresentadora do Eu finjo bem, então. É impressionante, assim, como foi claro, como foi esclarecedor para o paciente com obesidade. A gente sempre bate muito nessa tecla que temos que dar as mãos e trabalhar o cirurgião junto com o endócrino, junto com o nutrólogo, com a nutricionista, com o psicólogo, com o educador físico, porque a cirurgia sozinha não resolve, o Ozempic sozinho, o mão de ar não vai resolver sozinho, a academia sozinha não vai resolver e é uma dieta da lua, uma dieta paleolítica sozinha não vai resolver, né? Então, assim, tem que todos darmos as mãos para uma doença complexa
como é a obesidade. Então, mais uma vez, agradecer aqui a doutora Thaís Kuhn. Para quem não segue ela no Instagram, é o doutora.thaiskuhn.endócrino, uma excelente médica. É a médica do meu pai, da minha mãe, de várias pessoas lá em casa. A minha. De doutora Aline. Então, só agradecer, realmente foi excelente. Antes das considerações finais da doutora Aline, Thaís, eu peço que você, nas suas considerações finais, o que é que você tem a falar nas suas considerações finais para aquele paciente que sofre com obesidade, que está com medo lá de dar um passo, de seja tomar uma medicação, seja colocar um balão, ou seja fazer uma cirurgia, né? Qual é a consideração final que você dá de apoio para esse paciente, de que existe uma luz no fim do túnel para esse paciente que sofre com obesidade? Que não desista. Não desista, que procure profissionais que consigam ouvi-lo, que consigam vê-lo, que olhem realmente, que tentem se colocar no local, que tenham empatia pelo paciente para poder e que tenham vontade de ajudá-lo, né? A gente sabe que a gente consegue fazer diferença, né? Eu sei que às vezes as experiências que vieram lá atrás, os pacientes trazem muito isso, choram em consulta, talvez não tenham sido muito boas, mas não desistam, não desistam. Corram atrás, é saúde que a gente está falando, é vida. É possível tratar, né? Sempre. Sempre. Doutora Aline, suas considerações finais? Agradecer a Thaisinha, agradecer ao Sr. Marcelo. E se você tem curiosidade, se você é nosso paciente, se você quer ser nosso paciente, aqui a gente trata de obesidade com respeito, a gente quebra tabus, desvenda os mitos, traz profissionais maravilhosos. Obrigada, Thaís, mais uma vez. E não deixe de seguir a gente, e curtir nossas redes sociais, ativar o sininho, compartilhar. E boa noite. Nossas redes sociais no Spotify, no YouTube. E no Instagram. E no Instagram. E mandem para quem você acha que vai se beneficiar de tudo isso, de todo esse conhecimento que a gente pôde abordar aqui hoje com a doutora Thaís. Thaís, muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite.